chamados adenovírus, vírus que causam infecções no olho, infecções no sistema respiratório, nas cavidades nasais da maçã do rosto. E esse tipo de vírus, um vírus muito simples, ele foi criado algo sintético a partir daqueles vírus, o chamado o Leviatã. Leviatã na cultura antiga significava o destruidor de mundos. E aí dá a impressão para você, quando eu falo isso, que é um grande monstro, tipo um jacarezão, ou o Godzilla, né? Que vem então naquele formato físico e destrói o planeta Terra, tacando fogo em tudo. Não, esse Leviatã das histórias antigas fala num monstro que vem e destrói toda a humanidade, destrói toda a raça de seres dessa nossa espécie de animal. Não é isso? Tanto eu quanto você, nós somos animais e a nossa raça de animal é conhecida dentro da ciência como Homo sapiens sapiens, um tipo de hominídeo. Não vem ao caso. Aí, esse hominídeo muito inteligente, tentando criar vírus sintético para fazer a chamada engenharia ao contrário, ou seja, você se contamina com um vírus natural, a influenza, por exemplo, muito comum, e você então tomaria uma dose, um spray de um vírus sintético, e esse vírus então seria atacado, levado a destruir o vírus natural. E nessas pesquisas então foi criado um vírus sintético baseado no adenovírus, um tipo de adenovírus sintético chamado Levis, ou o grande monstro mitológico, o Leviatã. O LEV01, vírus sintético produzido a partir de um adenovírus, ele passa então a sofrer o que não pensavam ser possível, uma modificação genética. Cepa de remédios, de fármacos modernos baseado em vírus sintéticos, aonde se sabia que eram muito seguros. Esses vírus eles não sobreviviam fora do ambiente de um tomógrafo, de um aparelho, de uma gaiola de Faraday, aonde o paciente ficava, e aqueles vírus sintéticos rapidamente, em questão de horas ali, anulavam doenças horríveis, até mesmo tipos de câncer. Mas numa dessas, esse adenovírus sintético sofreu uma mutação e o chamado LEV 01.5, e ele foi considerado um vírus mutante sintético evoluído pela mutação genética. E esse vírus era um vírus que atacava a mente humana, atacando o tronco cerebral. Ele causava em você uma doença muito parecida com a raiva humana, só que muito mais intenso. Transformava o humano comum em monstros, o que na Bíblia e em outros textos antigos falam sobre
os demônios que foram soltos no planeta e possuíam os humanos, transformando eles em sanguinários monstros. É o adenovírus chamado Leviatã, o Levis 01 ou o LEV 01.5. Esse vírus sintético, um adenovírus, isso é importante você anotar isso daí. Então ele quase extingue a humanidade toda. Você tem a sua mãezinha lá que você ama, adora, e do nada ela começa a ficar com o olho muito vermelho, irritado, uma tosse horrível, e do nada ela começa a agir com violência, quebrar todas as coisas e atacar uns aos outros. Devido a esse vírus ser transmitido pelo contato de secreções, não é pelo ar, então rapidamente aquilo se espalhou pelo mundo. Foi também rapidamente contido e nós passamos a viver isolados, enclausurados em cápsulas, em laboratórios hermeticamente fechados, porque houve uma contaminação do adenovírus. Por ele ser um vírus sintético, ele se mantinha vivo no ar, em animais, e tudo se tornou um vetor de transmissão. Eu disse no outro vídeo que eu tinha a solução. Nós então passamos a usar o princípio de Jesus, homenageando aquele personagem da Bíblia. Nós criamos uma tecnologia chamada o renascer das águas e do Espírito, aonde nós pegávamos indivíduos que estavam com o adenovírus sintético e nós então podíamos forçar o próprio organismo a limpar aquele corpo humano. Ou seja, baseado no chamado milagre da Terezinha, a gente secretava dentro de uma máquina, o seu corpo ficava lá boiando em água salgada, porque a água salgada se tornaria uma antena que transmitiria dados para pequenos seres que ejetariam hormônios pelo seu corpo todo, hormônios de Deus, que foram secretados quando a Terezinha recebeu o seu milagre da cura mágica de um câncer, orientando leucócitos a se multiplicarem N vezes, muitas vezes, e passaram a combater esse adenovírus sintético chamado Leviatã, o Levi 0.1.5 ou o Levi 1.0. Esse sistema foi o único capaz de limpar essas pessoas. E aí se descobriu algo muito interessante, que foi o que nos salvou a nossa espécie, a capacidade de reprogramar através dessa máquina toda a mente humana. E aí os idiotas deixaram de existir no mundo e cada ser desse era um doutor letrado. Precisava ir na escola? Não. Você fazia que nem o Neo da Matrix, você entrava na máquina e toda aquela doutorzice, todo aquele conhecimento vinha para dentro do seu corpo através da máquina, que tanto nos salvou do adenovírus Leviatã, quanto nos deu um futuro brilhante.